O McDonald's é construído para velocidade e uniformidade. Essa escolha de design padroniza o sabor de loja em loja, mas também concentra as qualidades que definem a alimentação ultraprocessada. Alta densidade energética, carboidratos refinados, sódio e açúcares adicionados, texturas, engenharia das e uma cadeia de produção otimizada para a reprodutibilidade em vez do perfil de nutrientes de uma refeição preparada em casa. Nos últimos 2 anos, as evidências convergiram. Maior exposição a alimentos ultraprocessados está consistentemente associada a piores desfechos cardiometabólicos e maior mortalidade, por todas as causas em grandes coortes e revisões guarda-chuva. O sinal não diz respeito à toxicidade aguda, trata-se de padrões crônicos, uma dieta que se apoia fortemente em refeições ultraprocessadas eleva o risco de longo prazo de uma maneira que agora é difícil de ignorar. A orientação de saúde pública está se movendo em paralelo. A American Heart Association mantém o limite de sódio em, no máximo, 2.300 mg por dia, com uma meta ideal de 1.500 mg para a maioria dos adultos. Mais de 70% do sódio que os americanos consomem vem de restaurantes e alimentos embalados, não do saleiro em casa. A World Health Organization recomenda manter os açúcares livres, abaixo de 10%, da energia diária e observa benefício adicional em cerca de 5%, aproximadamente 25 gramas por dia para um adulto. Esses números são simples e eles importam, porque o combo típico de fast food consome ambos os orçamentos rapidamente. O que você pede no balcão ilustra o problema. Comece com o hambúrguer emblemático. No CEUA, o Big Mac lista 580 quilocalorias para um único sanduíche. Isso é antes das batatas fritas, antes da bebida, antes de qualquer sobremesa. Combine com uma porção padrão de batatas e um refrigerante açucarado e você já está mergulhado em um dia de referência de 2.000 quilocalorias. Se você é o tipo de espectador que gosta de ver o que realmente está por trás dos painéis do cardápio, certifique-se de estar aqui para o próximo mergulho profundo e inscreva-se. Estamos apenas começando. Nada disso está oculto. É a aritmética de um cardápio projetado para ser satisfatório, previsível e rápido. O problema não é que um sanduíche quebre uma dieta. O problema é que o sistema torna a configuração de alta caloria, o padrão a menos, que o cliente ativamente resista a ela em cada etapa. A alavanca mais silenciosa é o sódio. A maioria dos clientes foca em calorias e ignora o mineral, que eleva o risco de hipertensão ao longo dos anos. Uma refeição de fast food frequentemente consome uma grande fração da cota diária de sódio e as combinações populares entre famílias empurram o total ainda mais alto. Para crianças, o efeito é proporcionalmente maior, já que seus limites recomendados são mais baixos. Um combo infantil comum de 4 nuggets em uma configuração frequentemente citada fica em torno de 600 mg de sódio sozinho. Multiplique isso pelo hábito, some almoços escolares e lanches, e você entende por que clínicos enfatizam padrões alimentares em vez de escolhas isoladas. A rede não força. Esse resultado, ele acontece porque o caminho mais fácil pelo cardápio raramente é o caminho de menor teor de sódio. Os açúcares são a segunda alavanca, o limiar da WHO, de cerca de 25 gramas por dia para açúcares adicionados. É fácil de ultrapassar com uma única bebida ou sobremesa. Os gramas específicos variam por mercado e porção, mas a conclusão prática é a mesma: açúcar em nível de sobremesa, adicionado a uma refeição já calórica, empurra a ingestão do dia além dos limites prudentes, sem nenhuma sensação de extravagância além do rotineiro. O design não é malicioso, é lucrativo. O resultado não é um veneno, é um padrão. Padrões determinam a saúde de longo prazo. Considere o que desapareceu dos cardápios dos Energy Iwa.
as saladas foram removidas. Em 2020, para simplificar as operações, e não retornaram amplamente, até os relatórios de final de 2024 e 2025. Isso importa, porque o compromisso "vamos lá, eu peço uma salada" mantinha os grupos sem desertar e dava aos clientes preocupados com a saúde uma maneira de participar sem adotar o padrão de alta caloria. Sem esse âncora, um pedido mais leve. Depende de solicitações personalizadas e substituições. Água, em vez de refrigerante, sem molhos, porções menores, proteínas sem pão, que exigem disciplina. No tipo de decisão de compra mais breve e corrida. Não é surpreendente que a maioria dos clientes simplesmente aceite o combo. Como projetado, aproxime o zoom para o nível da categoria. Alimentos ultraprocessados ainda respondem pela maioria das calorias. No EUA, segundo relatórios federais de agosto de 2025, com jovens ainda mais expostos do que adultos. Essa participação diminuiu levemente em relação a anos anteriores, mas o centro de gravidade permanece onde a literatura de saúde aponta maior risco. Reguladores estão respondendo. Em maio de 2025, a World Health Organization começou a recrutar especialistas para construir uma diretriz de consumo de alimentos ultraprocessados e, em julho de 2025, a USDA e o USDA conjuntamente solicitaram contribuição pública para forjar uma definição uniforme para a categoria. Quando múltiplas instituições se movem na mesma direção, o sinal ao consumidor é claro: reduza a dependência dos padrões ultraprocessados. Isso descreve o fast food em geral e o McDonald's em particular. A lista de ingredientes do acompanhamento mais icônico da rede mostra por que o padrão importa. Entre a fábrica e o restaurante, um fornecedor. Descasca, corta, branqueia, seca, pré-frita e congela as batatas, antes mesmo de elas encontrarem a mistura de óleo de canola da cozinha para a fritura final. O processo é documentado, porque a consistência é o produto. Uma cor padronizada, uma crocância previsível, um perfil de aroma que aciona na memória. Esses são resultados engenheirados. Eles também coincidem com maior exposição ao sódio e com uma densidade calórica que tem pouca relação com o vegetal inteiro, de onde a batata frita começou. Nada disso torna uma porção de batatas fritas ilegal ou intrinsecamente ruim. Isso torna o consumo rotineiro de batatas fritas parte de um padrão maior que a evidência de saúde pública agora relaciona ao risco. Não há necessidade de invocar folclore ou artefatos como a famosa exposição de uma refeição antiga do McDonald's em um museu na Islândia para fazer o ponto sobre processamento. A melhor explicação para alimentos que não parecem apodrecer. Frequentemente é menos umidade, mais sal e características de superfície. Menos convidativas a micróbios, não imortalidade e não mistério. É mais útil focar no que sabemos. A densidade energética é alta, o sódio é alto, os açúcares adicionados de bebidas e sobremesas são fáceis de estourar, e o efeito cumulativo de refeições frequentes de fast food. É uma dieta que derivou para a zona que pesquisadores de saúde pública agora descrevem como arriscada. Deixe o custo de lado. Por um momento, os preços serão abordados depois e considere apenas a aritmética da saúde. Um hambúrguer com 580 quilocalorias não é um fora da curva para o almoço. Some batatas e um refrigerante açucarado e o combo. Se torna um evento importante nos orçamentos diários de energia e sódio. Some uma sobremesa e ele se torna a maior parte do orçamento diário de açúcar em uma única sentada. Repita esse padrão diversas vezes na semana e ele se torna a história dominante da dieta, deslocando fibras, micronutrientes e as combinações de proteína com hortaliças que correlacionam com resultados mais favoráveis. O modelo de guloseima rara
é compatível com as diretrizes. O modelo de padrão semanal não é. Se a pergunta é se um indivíduo consegue mitigar danos no balcão, a resposta é sim, mas com limites. Água. Em vez de refrigerante, reduz drasticamente os açúcares adicionados. Evitar sobremesa pode remover centenas de quilocalorias. Da ingestão semanal, porções menores e pular molhos reduzem o sódio. Nenhuma dessas táticas supera o motor principal, que é a frequência. O sinal forte e consistente da literatura diz respeito à exposição. Menos refeições ultraprocessadas por semana movem o risco na direção certa, de maneira mais eficaz do que microajustes que mantêm a frequência alta para uma marca global, cuja oferta é quase inteiramente ultraprocessada. Por design, menos visitas totais. É a única alavanca que se alinha com as evidências. A conclusão, até aqui, é direta. O McDonald's fornece velocidade e sabor reproduzível por meios que colocam seu cardápio claramente dentro da categoria ultraprocessada. Grandes sínteses recentes vinculam maior exposição a essa categoria a piores desfechos cardiometabólicos e mortalidade. As orientações de sódio e açúcar, adicionado de órgãos de saúde, são fáceis de ultrapassar por meio de combinações padrão e o recurso leve, mais óbvio. No Sustomio foi removido dos cardápios nacionais, tornando pedidos de menor caloria e maior fibra mais difíceis, justamente no momento em que a pressão de saúde e preço está aumentando. Nenhum desses pontos requer drama ou anedotas. Eles são propriedades de um sistema. Sistemas podem ser usados, raramente sem grande consequência. Tornam-se um problema quando se tornam o padrão. O preço não é mais ruído de fundo, ele passou a fazer parte da própria decisão. O hambúrguer, que um dia serviu como sinônimo de barato, agora sinaliza a inflação à sua maneira. Em meados de julho de 2025, o Big Mac Index do The Economist colocou o preço no ZLNEUA em cerca de $6, acima de pouco menos disso em janeiro. O índice foi construído para comparar moedas, mas para comensais. A mensagem é mais simples. Até o referencial custa mais, e os extras que fazem o fast food parecer completo carregam uma conta mais alta do que há alguns anos. Promoções podem brevemente restaurar a antiga sensação de valor, mas não mudam a linha de base e nem sempre estão disponíveis quando o lar precisa delas. Atualizações corporativas. Durante o verão, reforçam como o negócio se adaptou a essa realidade. A administração apontou um manual familiar, combos por tempo limitado, ofertas digitais pelo app e relançamentos projetados para mover as filas e as redes sociais em tandem. O amplamente divulgado combo de $5 trouxe de volta o tráfego que havia arrefecido entre clientes de menor renda no início do ano, e os resultados se beneficiaram enquanto a promoção durou. O padrão subjacente é consistente entre relatos. O crescimento vem de janelas de valor, cuidadosamente temporizadas, e de novidades de produto, em vez de um retorno estrutural ao antigo piso de preços. Para os consumidores, isso significa que o calendário importa. Perder. A janela pode transformar uma refeição de valor planejada em uma conta consideravelmente mais alta. A plataforma conduz a conjuntos completos, um prato principal, um acompanhamento e uma bebida, porque combos são mais rápidos de montar e mais fáceis de comercializar, e porque telas e apps são ajustados para exibir itens de alta margem, onde os olhos caem primeiro. Selos de tempo limitado, upgrades em um toque, fluxos de retirada na calçada e de entrega. O design comportamental não é uma conspiração, é a interface do varejo moderno. Mas, em um ambiente alimentar já inclinado a opções de alta densidade energética, essa interface tem consequências previsíveis. Posicionamento e empurrões de informação, que servem à margem em vez da saúde. Empurram calorias e açúcares adicionados. Para cima, não para baixo. A próxima parte.
Conecta os pontos, que a maioria das pessoas nunca nota e ela muda, como você enxerga cada visita ao drive-thru. Inscreva-se para não perder isto e as outras investigações que temos preparadas. Uma Oreo McFlurry regular, nos Estados Unidos, lista 410 quilocalorias. Na página oficial de nutrição, um único item que rivaliza a energia de alguns sanduíches e que frequentemente vai junto com uma refeição já densa em calorias e sódio. Bebidas especiais e milkshakes produzem resultados semelhantes quando escolhidos de forma reflexa. A experiência do consumidor é a sensação de uma pequena recompensa. O livro caixa registra uma mudança de patamar na ingestão diária. Em uma semana em que o preço está em primeiro plano, ele também registra um acréscimo não trivial à conta. O ritmo promocional faz essas decisões soarem incidentais. O efeito cumulativo está longe disso. A história operacional mais pública, nos últimos anos, o gargalo do soft serve, virou a página em 2 etapas e vale ser entendida porque mostra como mudanças legais e logística moldam o cardápio que você realmente encontra. Em outubro de 2024, o US Copyright Office concedeu uma isenção limitada de direito de reparo para certos equipamentos de preparação de alimentos no varejo, incluindo explicitamente máquinas de soft serve, dando a franqueados e técnicos independentes amparo legal para ignorar travamentos de software para diagnóstico e reparo. Em junho de 2025, uma ação judicial de alto perfil entre uma startup da Bay Area e o McDonald's foi encerrada com uma extinção pelo tribunal após relatos de que as partes haviam chegado a um acordo. O efeito prático é menos obstáculos legais e, gradualmente, maior disponibilidade em lojas que investem em manutenção. Do ponto de vista do cliente, a única mudança perceptível é a disponibilidade, o perfil nutricional do soft serve e das sobremesas batidas permanece exatamente o mesmo de antes. Melhorias de confiabilidade não resolvem a aritmética da saúde, elas convertem vendas perdidas de sobremesas em vendas concluídas de sobremesas. Há uma tentação de enquadrar tudo isso como uma história sobre disciplina individual, diante de marketing astuto, mas o enquadramento mais preciso é sobre sistemas. Sistemas criam padrões, padrões criam hábitos, hábitos criam resultados. Quando a âncora de preço sobe, quando o valor migra para promoções temporizadas, quando a tela prioriza combos e quando o app reduz o atrito para adicionais, o resultado que um lar experimenta diz menos respeito a uma única decisão do que as escolhas de design que a cercaram. O caminho de menor resistência agora leva, de forma mais confiável, a refeições com mais calorias e mais sódio a um preço mais alto do que antes da pandemia. Reverter esse caminho não requer ideologia, requer um novo padrão que trate a plataforma como exceção em vez de solução rotineira. O que acontece antes de uma bandeja chegar ao balcão determina a maior parte de sua pegada, e neste sistema, a aritmética é dominada por cadeias de suprimentos, não por lojas. As próprias divulgações climáticas da empresa deixam isso claro. Energia direta de restaurantes e logística importam, mas a maior parcela das emissões está a montante na agricultura, uso da terra e ração, especialmente onde carne bovina e laticínios estão envolvidos. Metas validadas pela Science Based Targets Initiative separam reduções de curto prazo para instalações e distribuição das reduções, na categoria conhecida como Forest, Land and Agriculture, com linguagem, de que as emissões Scope 3 Flag devem cair 16% até 2030 a partir de uma linha de base de 2018, enquanto Scope 1 e 2 caem em cerca de 50% no mesmo período, mesmo com melhorias agressivas. Em cozinhas, escritórios e frotas de entrega, a alavanca mais pesada continua sendo a biologia de commodities do gado. Qualquer alegação do consumidor sobre uma refeição mais verde que ignore essa alavanca é principalmente sobre óptica.
A ciência por trás dessa alavanca é direta. Ruminantes emitem metano. Como parte da digestão, o esterco adiciona outra fonte, o desmatamento e a produção de ração. Adicionam carbono e óxido nitroso. A agricultura responde por uma grande parcela do metano, causado pelos humanos, e o gado fornece a maioria dessa parcela agrícola. Agências internacionais e sumários técnicos convergem na mesma conclusão, mesmo quando seus números diferem na margem. Se um cardápio centraliza carne bovina e laticínios, ele centraliza metano, e metano é um poluente climático potente de vida curta, que impulsiona o aquecimento no curto prazo. Aditivos, narração, melhoramento genético e gestão de dejetos podem reduzir a intensidade, e projetos piloto mostram promessa, mas o perfil básico favorece menos porções de carne bovina em relação a ganhos marginais de eficiência, quando a meta é reduções rápidas nesta década. Para um lar, escolhendo o jantar, a maneira mais fácil de encolher a coluna climática de um pedido é escolher menos itens de carne bovina e recorrer com menos frequência a plataformas onde a carne bovina é a configuração padrão. A embalagem fica no outro lado da equação da visibilidade. Invólucros, copos, tampas e materiais de brinquedos são a questão climática que a maioria dos clientes consegue ver, e a marca definiu metas públicas para que toda a embalagem do cliente venha de materiais renováveis, reciclados ou certificados, e para expandir a disponibilidade de reciclagem nos restaurantes. Esses esforços não são triviais e valem a pena, mas não mudam a hierarquia de impacto estabelecida pelos próprios relatórios da empresa. Embalagem é uma fatia, agricultura é o núcleo, lixeiras melhores são boa prática, menos pedidos de carne bovina, movem o ponteiro. A diferença é de escala. O impulso de política agora se cruza com a conveniência cotidiana. Autoridades de saúde e reguladores começaram passos formais para padronizar como os Estados Unidos falam sobre alimentos ultraprocessados. Agências reconheceram a falta de uma definição autoritativa única, abriram um processo conjunto de coleta de informações e sinalizaram a intenção de criar uma definição federal uniforme que possa orientar diretrizes alimentares, contextos de rotulagem e compras públicas. A World Health Organization moveu, em paralelo, emitindo uma chamada por especialistas para ajudar a construir uma diretriz de consumo. O Conselho se torna crível quando pode apontar para termos que estão definidos, uma vez que definições existam, regras de aquisição para escolas, hospitais e programas públicos tendem a seguir. Se essa mudança se materializar, o ambiente alimentar padrão muda gradualmente. No interino, as escolhas individuais ainda carregam o peso. Relatórios externos sobre padrões alimentares nacionais adicionam contexto. A maioria das calorias nos EUA ainda vem de alimentos ultraprocessados, com uma deriva moderada para baixo, mas um teimoso centro de gravidade alto. Esse quadro não transforma uma única rede em vilã. Ele faz um caso de que a semana típica americana é construída a partir de refeições, lanches e bebidas padronizados industrialmente. A plataforma examinada aqui é uma das maneiras mais eficientes de manter esse padrão. Eficiência é o modelo de negócios. Para autoridades de saúde, a tarefa é deslocar médias. Para famílias, a tarefa prática é quebrar hábitos de conveniência frequentemente. O bastante para que a semana média inclua menos padrões industriais e mais refeições minimamente processadas. O trabalho de política levará tempo para se assentar. O ajuste doméstico pode acontecer na próxima lista de compras. A conclusão prática é estreita e aplicável. Se a meta é reduzir o impacto climático das refeições, menos pedidos de carne bovina. São a alavanca mais rápida e menos refeições de fast food no geral. São uma alavanca, ainda mais simples, porque também reduzem o uso de embalagens e as etapas de transporte associadas à entrega e ao drive-thru. C.
A meta é reduzir o risco à saúde, menos combinações industriais com alto sódio e açúcares adicionados. Superam tentativas de superar o combo. Por dentro, se a meta é reduzir gastos, menos visitas totais, evitam o problema de precisar cronometrar, compras em janelas promocionais. Uma plataforma construída para velocidade e uniformidade ainda pode caber em uma vida projetada para saúde, orçamentos e emissões, mas ela cabe ali como exceção. Exceções, por definição, são raras. O McDonald's prova que a conveniência moderna pode ser engenheirada com notável precisão e que essa precisão carrega trocas previsíveis. O cardápio é otimizado para vazão e sabor uniforme, não para o perfil de nutrientes recomendado por órgãos de saúde pública. Em pesquisas recentes, maior dependência de refeições formuladas industrialmente se alinha a piores desfechos cardiometabólicos. Dentro desta plataforma, o alinhamento é reforçado por pratos principais densos, em calorias, acompanhamentos carregados de sódio e sobremesas e bebidas que podem ultrapassar um orçamento de açúcar adicionado em minutos. Nada disso requer escândalo para ser verdade. Decorre de como a comida é projetada, montada e vendida em escala. A dinâmica de preços agora aponta na mesma direção. O hambúrguer emblemático já não funciona como âncora estável de barato. O valor aparece em rajadas promocionais curtas e some. Quando a faixa some, telas e apps são excelentes em apresentar conjuntos completos e upgrades. Em um toque, o resultado é um ticket médio maior e uma ingestão maior, especialmente quando café da manhã e mimos, no fim do dia, são incluídos. Mudanças legais, inclusive suavizaram. Um gargalo famoso ao tornar mais fácil consertar máquinas, mas tempo de atividade operacional se converte principalmente em mais sobremesas servidas, não em compras mais saudáveis. O livro Razão Ambiental adiciona peso sem emoção. Relatórios da empresa deixam claro que as maiores emissões estão a montante no gado e na ração. Melhorias em embalagem importam, mas a agricultura domina e a carne bovina domina a agricultura. Se um lar quer um efeito climático rápido a partir de pequenas escolhas, menos pedidos. De carne bovina fazem mais do que uma sinalização melhor na lixeira ou uma tampa diferente. Reguladores estão avançando em direção a uma linguagem comum. Sobre alimentos ultraprocessados, um sinal de que o debate amadureceu de intuição para definições. À medida que essas definições se estabelecem, regras de aquisição e orientação pública seguem, e o ambiente alimentar se inclina lentamente para menos composição industrial. As famílias não precisam esperar. O sinal aplicável já é forte o bastante para agir em dias comuns com restrições comuns. O desfecho prático não é uma postura moral, mas uma mudança de padrão. Trate este canal como ocasional em vez de rotineiro. Quando for, compre menos do que o combo implica. Escolha água. Pule doces automáticos, prefira pratos principais sem carne bovina. Quando a vontade permitir, reconsidere o café da manhã aqui, como uma escolha ocasional, não um molde de dias úteis. Esses movimentos são pequenos, sem graça e eficazes. Ao longo de semanas, eles reduzem a exposição a sódio e açúcares, aparando gastos que dependem de pegar promoções na hora certa e diminuem a parcela de sua pegada vinculada ao gado. O que torna esta conclusão durável é que ela não depende de um único ultraje, processo ou manchete. Ela se apoia em características estáveis do sistema, como a comida industrial entrega uniformidade, como promoções moldam, a percepção, como cadeias de suprimento, determinam emissões. Se você mudar a frequência com que depende desse sistema, você muda o padrão da sua dieta, seus custos e seu impacto, silenciosamente, mensuravelmente, sem espetáculo. Essa é a saída inteligente do piloto automático. Não um boicote, não uma promessa, apenas distância suficiente para que sua saúde, seu orçamento e a matemática do clima se movam a seu favor.
Se você quer mais desses desmembramentos guiados por fatos, sem o brilho do marketing, inscrever-se é a maneira mais simples de garantir que você nunca perca o que vem a seguir.